Olá pessoal, eu sou Fernando Lousada do programa O Segredo do Chamado. E hoje nós vamos falar sobre você é tudo o que deseja ser. Então se prepare, pois hoje você vai se surpreender. Meu nome é Fernando Lousada. Sejam bem-vindos ao Segredo do Chamado. Olá pessoal, olha, começamos numa faculdade. Vamos contar uma história rapidinha para poder fazer você entender o que nós vamos falar hoje, ok? Estava uma criança no seu balanço numa faculdade, esperando seu pai e sua mãe chegar, e sentou um professor ali do lado dela, e ela olhou e viu o professor balançando no horário do lanche dele e perguntou para ele: "O que você está fazendo aqui?" Ele disse: "Eu sou professor aqui de ciência." "Ah, é? E qual tipo de ciência?" "Ah, eu trabalho com física quântica." "Você sabe o que é?" Ela falou: "Já ouvi falar." Ele perguntou: "Você quer saber mais sobre?" Ela falou: "Sim, eu quero." Então foi aí que a história toda se desenvolveu. E é o que vamos falar hoje aqui com você. Ele disse para aquela criança assim: há muito tempo atrás, a física quântica, ela era administrada no sentido como uma física clássica. Tudo que vemos e sentimos é o que acontece no mundo, simplesmente é o clássico, ok? Mas apareceu alguns homens e um deles foi Albert Einstein, que começou a olhar o átomo, as partículas menores, o átomo, os elétrons. Ele pôde averiguar que ali existiam duas partículas, uma partícula preta e uma partícula branca. E no meio, no linear disso tudo, existia outro grupo ali das mesmas partículas, uma partícula preta e uma partícula branca ali naquele mesmo lugar. O detalhe é que quando se dava atenção para aquelas partículas ali, era um outro mundo dentro daquele. Então, era incrível por quê? Porque a partir do momento que ele dava atenção para a partícula branca se tomasse vida. E a partir do momento que ele olhasse para a preta também ficava viva. Mas quando ele parava na atenção, ficavam paradas. E ali, aquele mundo não existia, como se não existia. Os outros mundos ali, mas aquele linear, estavam ali as mesmas partículas em um mundo só. Ou seja, um mundo da partícula branca, um mundo da partícula preta. Mas no meio, um mundo com as duas juntas. Dá atenção para uma ou para outra. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é assim: você é tudo o que deseja ser. Na verdade, a física quântica, o boom que nós tivemos da ciência, o que acontece é que está de uma maneira extraordinariamente crescendo a cada dia. E a palavra de Deus, ela também afirma isso e diz o que isso pode acontecer na vida da gente. A palavra de Deus diz que eu posso ser tudo aquilo que eu desejo ser. Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço. Imagine como Paulo vivia naquela situação. Eu estou falando isso para que você possa entender uma coisa maravilhosa. Por isso que essa frase, você é tudo o que deseja ser. Dentro de você, não tenha dúvida, você pode ser uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Assim como a física quântica mostrou que no meio das duas partículas há um linear onde tem as duas juntas e você pode dar atenção para uma ou para outra e gerar vida, assim também você pode formar um caráter maravilhoso. Você pode ter um caráter ruim. Você pode ser uma pessoa muito ruim ou uma pessoa muito boa. Você pode ter uma doença ou ser saudável. Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aonde vai ficar a sua atenção? Vamos começar pela área da saúde, ok? Eu já fui em muitos hospitais, 24 anos no ministério, em muitos hospitais, em muitos lugares críticos, e pude perceber
que as pessoas elas dão atenção mais para as coisas ruins do que as coisas boas. Quando você ganha um presente, ou ganha um dinheiro, ou é curado de alguma doença, você conta aquele testemunho, você fala, você brinca, mas é só acontecer algo ruim que você vai e se inclina para aquela coisa e você fica perdido naquela situação. Parece que tem um peso tão grande e tão maior do que as bênçãos que Deus nos dá. Mas a gente aí, nesse momento, nós somos confrontados, como um amigo meu falou para mim. Você está vivendo aquilo que você está pregando? Você está vivendo aquilo que você está falando? É uma oportunidade tremenda hoje para você e para mim poder viver realmente o melhor de Deus nas nossas vidas. Vamos falar de novo sobre a saúde. A pessoa tem uma doença crítica e ela fica dando atenção àquela doença. Se ela pudesse entender que ela para de dar atenção àquela doença e começar a falar sobre saúde, imaginar a saúde dentro dela, profetizar palavras de saúde para a vida dela, como assim? Eu sou saudável, eu te agradeço, meu Deus, porque essa sua saúde habita dentro de mim, os meus órgãos funcionam maravilhosamente bem, eu não tenho nenhum tipo de doença, porque tua graça me basta, o teu amor me aperfeiçoa, o teu poder, o teu espírito me cura, me rejuvenesce e me deixa melhor a cada dia. O efeito dessa atenção para isso é um milagre tremendo que pode acontecer na sua vida. Assim como você planta uma sementinha na terra, aquela sementinha e você vai irrigando e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim também são as suas palavras sendo direcionadas para a atenção naquilo que você quer. A pergunta é a seguinte: você vai dar atenção para a sua doença ou você vai dar atenção para a cura que você precisa? Vamos falar sobre a área das finanças, tá? Talvez você possa estar passando por algum problema financeiro ou aconteceu algo na sua vida que deixou você meio desestabilizado. Voltamos a falar sobre a física quântica, onde nós estamos falando hoje. Preste bastante atenção. Vamos dizer que tem dois tipos de vidas financeiras no linear desses dois grupos que nós falamos. E você está ali. Qual deles você vai dar atenção? Vai dar atenção à miséria, à escassez, à falta de dinheiro? Ou você vai dar atenção às bênçãos que Deus tem para você? O Senhor é o Rei da prata e do ouro. Tudo vem do céu, tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem das bênçãos do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Para qual lado você vai dar atenção? Eu sei que às vezes é muito difícil a gente poder entender aquilo que Deus está falando conosco através da física quântica. Porque eu mesmo estava falando hoje com um amigo meu que há muitos anos atrás eu mesmo falava que Albert Einstein era satanista. Eu mesmo falava que Albert Einstein, a ciência, isso não eram coisas de Deus. Mas com o passar do tempo, a gente vai estudando, porque a palavra de Deus diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento, não tenha dúvida, que não é só o conhecimento bíblico, mas é o conhecimento da ciência, do crescimento intelectual e de tudo que Deus criou nessa terra. E por causa desse motivo, graças a Deus, eu e muitas pessoas estamos entrando em entendimento, porque não tenha dúvida que o mundo está andando rápido e nós precisamos aprender tudo de bom para melhorar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nós amamos. Vamos falar agora também sobre caráter, tá? Sobre ofertar, sobre doar, algo que você tem. A maioria das pessoas hoje em dia só querem ganhar. Elas não querem repartir. Elas acham que se derem algo que elas têm ou que elas conseguiram, elas não vão obter de volta. Mas volto a falar sobre o linear daquele mundo que falamos no começo. Ali eu tenho uma pessoa
que é pão dura, que é avarenta, que só pensa em si próprio. E a outra pessoa é uma pessoa que é abundante, porque doa, porque dá, porque vai e abençoa as outras pessoas. Olha, é muito difícil hoje em dia você encontrar alguém que vai fazer algum negócio que não queira abençoar a outra pessoa. Sempre é para ganhar, sempre é para ter, sempre é para juntar e nunca para multiplicar. Eu vou te contar um segredo que eu aprendi com uma amiga minha de uma agência de turismo lá que leva as pessoas para Israel. Ela me disse assim: Fernando, você sabia que o Mar Morto, por que ele se chama Mar Morto? Eu falei, não. Ela falou assim, porque o Mar Morto só tem uma entrada de água e não tem nenhuma saída. Ou seja, o Mar Morto não dá nada para ninguém, ele só recebe. Por isso ele é morto. Agora o Mar da Galileia, ele tem tem uma entrada e várias nascentes, várias saídas para outros lugares. O que acontece com isso é porque, vou voltar lá, no linear do mundo que vivemos, estão ali a bênção e a maldição, a avareza e a fartura, a doença e a vida. Preste bastante atenção naquilo que você está colocando atenção plena do que você está vivendo. Quando você for fazer algum negócio, pense em doar. Não pense assim, eu estou fazendo esse negócio aqui, eu já vou juntar esse dinheiro todo, e vou juntar mais dali, e vou juntar mais daqui. Por que você não age com o seu coração também e pensa assim, eu vou hoje juntar esse dinheiro aqui, mas eu tenho um irmão que eu conheço, eu vou doar uma bênção financeira para ele. Eu vou doar algo para ele que eu estou sentindo, que ele está precisando. Lembra de Jesus? Eu vou contar uma história maravilhosa para você que talvez você não saiba. Eu estudei sobre aquela criança que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Aquele momento que Jesus estava ali fazendo o repartir dos pães e dos peixes, eu vou contar algo para você que talvez você não saiba. Não houve aquele milagre assim de Jesus agradeceu, os pães se multiplicaram na frente de todo mundo. Não, muita gente acha que foi isso, né? Mas eu vou contar uma história bem verídica para você. A partir do momento que aquela criança trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos, que era a única coisa que ela tinha, preste bastante atenção no que aconteceu. Aquela multidão de 4.000 pessoas e depois teve outra multidão de 5.000 pessoas também, que foram gentios e judeus, aí depois a gente fala mais sobre isso, mas naquele momento que aquela criança trouxe, sabe o que aconteceu? Toda pessoa que viajava para poder ver um palestrante ou alguém, ou viajava para algum lugar, ela trazia mantimento consigo. Aquelas famílias, elas tinham algo com elas. Ali não era uma escassez, ali tinha abundância no meio do povo. Só que aquela criança, quando ela teve aquela atitude de doar, todas as outras pessoas viram o que ela fez e foram tocadas por Deus em dividir tudo que tinham. O que aconteceu ali foi a manifestação do amor e do milagre e do poder de Jesus na vida daquelas pessoas. Ou seja, se você começar a doar, as outras pessoas vão ver que você está doando e vão também sentir uma vontade maravilhosa de doar. Assim é recíproco, acontece como um rio de águas vivas que flui dentro de nós, como a Bíblia diz. Então, vamos de novo, 2 mundos, e num linear existe um mundo onde tem as 2 coisas ali. Qual delas você vai dar atenção? A avareza miserável? As coisas ruins de reter? Ou você vai ser uma pessoa que vai abrir a sua mão para abençoar ao próximo? Às vezes nós estamos dentro das igrejas falando sobre o amor, sobre o repartir, sobre as bênçãos, sobre a palavra de Deus. Mas existem centenas, talvez milhares de pessoas que estão ali dentro retendo
bênçãos em suas próprias mãos, assim como o Mar Morto. Em vez de serem o Mar da Galileia, preferem ser o Mar Morto, porque adquirem bênçãos, 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 bênçãos materiais e não dividem com os outros irmãos, nem com a sua própria igreja. Pense bem nisso que nós falamos agora. Agora vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito de falar, tá? Crianças autistas. Eu tive agora, conheci muitas pessoas que são mães, né, que têm crianças autistas, e eu comecei a pensar sobre isso. E eu fiquei pensando sobre isso que eu aprendi também com a física quântica e sobre a palavra de você falar e criar vidas, na qual a gente aqui sempre, no Segredo do Chamado, fala e dá muita ênfase a isso. Preste bastante atenção. Assim como eu falei, uma bolinha preta, uma bolinha branca em um mundo diferente. Mas no linear desses dois mundos tem uma bolinha preta e uma bolinha branca. Um estado, né? E qual que eu vou dar atenção? Aquele que eu der atenção é que vai surgir, é que vai gerar vida. Uma criança autista, ela tem sim potencial cerebral, com a neuroplasticidade que Deus criou maravilhoso para se tornar uma criança cada dia melhor, uma criança cada dia mais saudável. Basta você começar a investir no amor, na paciência, em exercícios e aqui dentro de você. Porque se você acreditar que seu filho é um filho saudável, se você profetizar, se você não só falar, não só escrever, mas viver dentro de você, o milagre, ele acontecerá na vida do seu filho. Não tenha dúvida. E não só com as crianças autistas, mas com o câncer, com as doenças mentais, com a bipolaridade, a esquizofrenia, a síndrome de pânico, todas essas doenças que estão assolando o nosso século, não tenha dúvida que tem cura e é um milagre que pode acontecer na sua vida a partir do momento que você exerce a sua fé. Mas você pode pensar assim, mas Fernando, eu tenho fé, mas eu não consigo ver o milagre. Eu vou falar para você de novo. Olha que Deus criou. Óbvio, né? Que Deus criou a física quântica. É óbvio que Deus criou a neurociência. É óbvio que Deus criou tudo isso para que a gente se tornasse mais inteligente e aperfeiçoasse o poder da palavra de Deus em nossas vidas, a potência do poder de Deus, porque eu não posso separar o poder de Deus daquilo que Ele criou. Nós não podemos separar. Isso é inevitável. Eu não posso querer falar que Deus é Deus e a física quântica não é de Deus. Deus é Deus e a neurociência não é de Deus. Deus é Deus, mas a medicina não é de Deus. Deus é Deus, mas o que os médicos aprenderem a operar em remédios, isso tudo não é de Deus, é do homem? Não. É óbvio que é de Deus. Deus criou todas essas coisas para que nós possamos nos aperfeiçoar e ficar mais firmes no nosso Pai, o Criador. Então, vamos exercer juntos a nossa fé. Vamos exercer juntos o poder da palavra de Deus. Eu vou recitar algumas palavras aqui e vou falar para você. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e sua presença não me deixará faltar nada. A palavra de Deus diz que todo dia as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. A palavra de Deus diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sim, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e a terra. Quando Jesus ressuscitou daquele túmulo, o poder de Deus se manifestou ali. O poder do Espírito Santo se manifestou ali. E esse mesmo poder hoje pode, sim, mudar toda a sua estrutura a partir do momento que você começar a colocar atenção nele. Porque assim como falamos no começo do programa, uma matéria preta e uma matéria branca, em dois mundos diferentes, mas no linear desse, eles dois estão lá.
E quem você vai dar vida? Você vai dar vida à sua fé para que tudo cure, para que tudo mude, para que tudo melhore? Ou você vai dar vida para a desgraça, para a avareza e para as coisas ruins desse mundo? Eu deixo essa pergunta para você, para que você possa pensar. Mas eu quero te deixar bem claro. Essa frase que eu criei é uma frase de Deus. E ela diz: você é tudo o que deseja ser. Então, seja o melhor. Deseje o melhor. Ajude melhor. Abrace. Abençoe. Ame. Dê valor para as coisas de Deus. Dê atenção para as coisas de Deus, o seu Pai, o seu Criador. E não tenha dúvida que tudo pode mudar na sua vida a partir do momento que você coloca a sua atenção e vai gerar vida em tudo para mim e para você. Que Deus te abençoe. Meu nome é Fernando Lousada e esse foi o Segredo do Chamado. Nos vemos na próxima.